E se eu te dissesse que você poderia criar arquivos no seu computador sem precisar digitar nada? É isso que a gente vai fazer no projeto de hoje. Automatização com Python. Oi, eu sou a professora Amanda Xavier e aqui no canal te ensino programação com exemplos do seu dia a dia. No projeto de hoje, a gente vai automatizar uma tarefa que é super comum, que é a de escrever e salvar anotações. A única preocupação do usuário vai ser dizer qual é o nome do arquivo e o que ele quer salvar dentro deste arquivo. Enquanto o Python vai fazer todo o trabalho pesado de abrir um bloco de notas, escrever a mensagem que o usuário escolheu e salvar com o nome que o usuário escolheu. Vamos lá? No contexto do projeto de hoje, a gente vai precisar criar um script para automatizar essas tarefas repetitivas. E para isso, a gente vai deixar o Colab um pouquinho de lado e vamos instalar o Python na máquina da gente, tá? Lembra que no Colab a gente faz tudo online, então a gente não precisa instalar o Python. Na aula de hoje, a gente vai fazer primeiro a instalação, para que a gente consiga montar o nosso script. Você pode pesquisar no Google por python.org, ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que ele vai direto para a página de download do próprio Python, tá? E aí ele vai mostrar essa telinha aqui para você. Aí você baixa a versão que é recomendada para sua máquina, certo? E aí depois você vai instalar, né? Quando a gente vem aqui na opção de downloads, e aqui a gente coloca para instalar, tá? Lembra-se que na hora de instalar você tem que marcar essa opção aqui de adicionar o Python para o path, tá? Que a gente precisa desse caminho, e também marcar essa segunda opçãozinha aqui, tá? E aí você clica em instalar, né? Aguarda a instalação, vou deixar aqui um tempinho, vou pausar o vídeo, pronto. Depois de instalar, você vai abrir no terminal, tá? Lá no CMD e vai digitar Python espaço tracinho tracinho version, que a gente precisa saber qual é a versão instalada, se é realmente a que a gente acabou de baixar. Então, se tiver de acordo com o que a gente baixou, que é o mais atual, tá tudo certo. No terminal, a gente digita pip install pyautogear. O pyautogear vai enviar comandos para fora do Python e vai apertando teclas, como se fosse um robô. É para isso que a gente está instalando essa biblioteca. E por isso que a gente não pode utilizar o Colab, porque o pyautogear ele vai fazer interação com o seu sistema operacional, enquanto o Colab ele está na nuvem, certo? Pronto, quando ele aparece essa mensagem, né, de que foi instalado com sucesso, a gente pode agora dar continuidade ao nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta chamada automatiza com Python, tá? Pode criar aí. Você vai abrir um bloco de notas, certo? E vai copiar o projeto da aula de hoje, que eu também vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, certo? Então, copio o projeto da aula de hoje, salvo o arquivo com o nome de automação underline bloco, tá? Por enquanto ele vai ficar TXT, porque eu preciso que vocês avaliem linha por linha do código, do que foi feito nesse código, antes de vocês avançarem aí, tá? No projeto que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, o script é simples, né, e segue uma sequência lógica de passos para a gente atingir o nosso objetivo. Então, a ideia é fazer o programa, a ideia é fazer o programa, pedir qual é o nome do arquivo que o usuário quer salvar, qual que é a mensagem que ele quer salvar, tá? Abrir o bloco de notas automaticamente no seu computador, salvar a mensagem que o usuário digitou dentro do bloco de notas e salvar o arquivo com o nome do arquivo que o usuário escolheu. Tudo isso de forma automática, e tudo que a gente precisa é utilizar todo o conhecimento que a gente viu em aulas anteriores e a biblioteca do pyautogear. O script que eu estou deixando aí disponível é esse aqui que estou abrindo aqui para vocês. Veja que nas duas primeiras linhas a gente tem os dados de entrada, tá? Que é o nome do arquivo, né? O inputzinho normal, certo? Pedi aqui para digitar o nome do arquivo sem TXT, porque eu só preciso do nome mesmo. E a mensagem, digita a mensagem que será escrita no seu bloco de notas, tá? Em seguida, a gente tem um print aqui que serve para dizer para o usuário, olha, aguarde que já estamos preparando o ambiente para você. Nesse outro bloco aqui, a gente tem um momento em que o pyautogear vai abrir a nossa aplicação
bloco de notas, vai escrever a mensagem que o usuário digitou e depois ele vai salvar com o nome que o usuário escolheu. Então a gente pede para que o PyAutoGui pressione a tecla Windows, é literalmente o que o comando diz, tá? E aí a gente pede para ele escrever bloco de notas, porque é a mesma coisa como a gente faz na hora que a gente vai procurar uma aplicação dentro do nosso sistema operacional Windows, né? Então, a gente clica em Windows, procura bloco de notas, então ele mesmo que vai fazer isso. Depois de ele procurar e encontrar, porque quando você digita bloco de notas, ele mostra, né, a aplicação, ele vai clicar em Enter, e aí ele vai abrir o arquivo bloco de notas, tá? Em seguida, a gente pede aqui, logo abaixo no nosso código, para que ele escreva a mensagem. Então, eu digo, olha, PyAutoGui, escreva, né, write, tá? Escreva a mensagem que o usuário digitou. Então, escreva o conteúdo que tem dentro dessa variável mensagem. Então, ele vai escrever tudo que o usuário digitou lá no início. Em seguida, a gente tem a parte em que o sistema ele vai salvar automaticamente, né? O nosso programa vai salvar automaticamente. Então, a gente coloca o comando de hotkey, que é para ele utilizar comandos automáticos, né? E aí eu estou colocando o Ctrl e também o S, certo? Porque a gente sabe que para salvar um arquivo no documento de texto, a gente utiliza Ctrl S, certo? Então eu estou colocando esses dois comandos aqui. Em seguida, ele vai mostrar para a gente qual é o caminho todo. No script que eu mandei para vocês, o caminho que você precisa editar. Estou mostrando aqui na tela como é que está o meu, certo? O meu aqui na minha máquina. Porque o nome de usuário da minha máquina é Samsung, não é o meu nome, é Samsung, tá? Porque o meu computador é Samsung. Mas aí a sua máquina pode ser diferente. Se você não sabe qual é o nome, né, do caminho, vai lá na pastinha Automação com Python, que foi o que a gente fez logo no início dessa aula. Clica com o botão direito em cima da pasta e clica em Propriedades. E aí ele vai, no campo local, ele vai mostrar exatamente o caminho onde está salva essa pasta. Copia esse caminho e joga aqui dentro da aspas, tá? Não tira esse FR do começo. O R ele serve justamente para não dar conflito com essa contrabarra, tá? E o F é aquele F-string que a gente aprendeu em aulas anteriores, certo? Serve para fazer a escrita direitinho, combinando aí com as variáveis dentro da própria string, tá? E aqui, ó, no final do caminho, que é a automação com Python, você coloca uma contrabarra e insere dentro de chave, tá? Porque lembra que o F-string, como é que ele funciona? Se eu quero colocar uma variável ali, eu tenho que colocar dentro da chave. Então, dentro da chave, a gente vai colocar o nome da variável que tem o nome do arquivo que o usuário escolheu. Então, tá aqui, nome do arquivo, e em seguida ele dá continuidade à string, com .txt, que é para extensão, né, ser no formato de txt. Em seguida, a gente pede para o PyAutoGui escrever todo esse caminho que a gente acabou de salvar com o nome do arquivo que o usuário escolheu, tá? E depois ele vai pressionar Enter, tá? Por isso que a gente utiliza o comando Press Enter, tá? E pronto, seu programa está pronto para executar a tarefa. Uma coisa que a gente pode fazer aqui para a gente testar: salva o arquivo com esse caminho, e aí agora a gente vai mudar a extensão. Se você não está conseguindo ver qual é a extensão da sua pasta, você pode vir aqui em Visualizar, Mostrar, tá? E tem aqui a opção de extensões de nomes de arquivo, certo? Que aí ele tem que estar marcadinho para poder mostrar a extensão do arquivo, certo? E a gente consegue ver que o arquivo está como txt. Agora, para a gente executar em Python, clique em F2, e aí você muda de txt, tá? O que tem antes do ponto. Você muda de txt para .py, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui. .py, e agora sim a gente tem um executável em Python. Você pode dar 2 cliques. Se ele não executar, você clica com o botão direito em cima desse arquivo, coloca abrir com Python. Ele vai abrir o terminal, a telinha do terminal para você, certo? E aí a primeira mensagem é: digite o texto do arquivo sem .txt. Então eu vou colocar aqui arquivo, vou colocar só teste, mais rápido, né? Digita a mensagem que será escrita no bloco de notas. Vou colocar aqui automatizando com Python.
Aguarde, estamos preparando o ambiente para você, como a mensagem que a gente colocou. Viu que ele abriu? Tá? Pronto, automatizando com Python, ele salvou o arquivo como teste, extensão .txt, e agora dentro da pasta do Automatiza com Python, você consegue ver que tem um arquivo txt chamado teste, que é o nome que você mesmo salvou. Se você abrir esse arquivo, a gente tem justamente a mensagem que a gente digitou. Viu como é fácil? Hoje a gente juntou tudo que vocês aprenderam, utilizando ali o input para capturar informações, as variáveis para armazenar dados e tivemos conhecimento agora da biblioteca PyAutoGui para automatizar tarefas, fazendo o Python interagir com o sistema operacional da sua máquina. Isso é programação resolvendo tarefas do mundo real e é só o começo. Gostou de fazer o Python trabalhar por você? Comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de automatizar com programação. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho que na próxima semana tem mais.